Bom dia a todos os amigos presentes na sessão. Bom dia à Guarda Municipal, a qual eu agradeço a sua presença. Bom dia, ex-vereadores e suplentes vereadores, ex-vereador Sérgio Paz. Bom dia a todos os funcionários e bom dia a todos que nos assistem por redes sociais. Hoje, 8 de dezembro, 8 de dezembro de 2022, mais uma sessão ordinária. Quero convidar o secretário, o vereador Vitor Moroni de Nojosa, para proceder à chamada dos senhores vereadores. Bom dia, senhor presidente, bom dia aos colegas vereadores, a colega Marina e Aline, bom dia ao público que nos prestigia nessa manhã. Chamado seus vereadores, Antônia Marina Lima Paula, Clebson Marques da Costa, chamada é antiga, presidente. Presidente, essa chamada aqui é antiga. A chamada é antiga, onde está o Clebson. Ei, Terezinha, cadê a chamada? Terezinha, cadê a chamada? Isso aqui é antiga, olha, então o Clebson. Não, não tem condição. Eu troco só o Clebson aqui. Cadê o Valber? O Valber menino. Não, peraí. Vai não, precisa dizer não. Pode deixar que eu desenrolo aqui por último aqui. Antônia Marina Lima Paula, Laerte Sampaio, Diego Anderson Mendes Castro, Elisandro Simão Rabelo, Emanuel Mendes Soares, Evaldo Batista da Silva, Francisco Clésio Feitosa Freitas, Francisco Elisândio Belino Ribeiro, Francisco Hugo de Alencar Filho, Francisco Lourenço da Silva, Francisco Mardoni de Melo Ximenez, Iraildo Souza Martins, João Alves do Nascimento, João Damasceno Fontinelli Neto, José Cordeiro de Abreu Júnior, José Valber Menezes, Maria Aline Lima da Silva, Cássio Anselmo de Oliveira, Raimundo Maciel de Freitas Filhos e Victor Moroni de Silva de Nojosa. Pode deixar aí. Bora o Gão. O presidente aqui, o presidente saiu. Presidente. A chamada. Pega um exige coro. Eu quero perguntar ao senhor secretário se existe coro regimental. Existe, senhor presidente. Existindo coro regimental, em nome de Deus, dou por aberta a presente sessão, já colocando a ata da sessão anterior em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se levante. Aprovada a ata da sessão anterior. Convido o senhor secretário para proceder à leitura da matéria existente do expediente. Não, vou ler logo esse crime. Esse aqui do Júnior é o quê? Esse aqui também é pra ir, pra pau? Mas é pra ir? É pra ir? Indicação número 604/2022, o vereador Raimundo Maciel de Freitas Filho, informar nos usos prerrogativos legais e mentais, vem respeitosamente indicar o chefe do Poder Executivo Municipal, Átila Cordeiro Câmara, que ordene ao setor competente providenciar o saneamento básico e pavimentação asfáltica para a rua Valdemar de Max e rua Pedro Coelho, situada no centro do distrito de Itapebussu. Vereador Raimundo Filho. O vereador Francisco Elisândio Belino Ribeiro, informar nos usos de suas prerrogativas legais e mentais, vem respeitosamente indicar o chefe do Poder Executivo Municipal, Átila Cordeiro Câmara, que viabilize junto às empresas prestadoras de transporte coletivo do município passagens gratuitas em dia de jogos aos atletas participantes dos campeonatos promovidos pelas ligas desportistas do município de Maranguape, mediante identificação dos atletas e formalização dos certames. Vereador Elisândio Belino.
Indicação número 601/2022, o vereador Diego Anderson Mendes de Castro informar nos usos de suas prerrogativas legais e mentais, vem respeitosamente indicar ao chefe do Poder Executivo Municipal, Átila Cordeiro Câmara, a construção de um calçadão na via paralela à rodovia Senador Almi Pinto, no trecho compreendido entre as ruas João Nogueira de Queiroz e João Souza Filho, no bairro Novo Maranguape 1. Vereador Diego Anderson Mendes de Castro. Indicação número 599/2022, o vereador José Valber Menezes dos Santos informar nos usos de suas prerrogativas legais e mentais, vem respeitosamente indicar ao chefe do Poder Executivo Municipal, Átila Cordeiro Câmara, a construção de uma passagem molhada com bueiros na estrada que dá acesso à comunidade de Recanto de Cima, no distrito de Amanari, tendo em vista que no período das chuvas a via fica interditada, deixando isolada a população dessa região. Vereador Valber Menezes. Ofício número 126/2022. Excelentíssimo senhor vereador Francisco Lourenço da Silva, presidente da Câmara Municipal de Maranguape. Assunto: solicitação de retirada de mensagem do projeto de lei número 048/2022, de 29/11/2022. Ao cumprir cordialmente, vamos solicitar a retirada da mensagem de projeto de lei número 048/2022, de 29/11/2022, que autoriza o Poder Executivo a doar com encargos terreno que indica a empresa Pizzaria e Restaurante Urucará, LTDA, e adota outras providências. Requerimento número 048/2022, vereador Francisco Mardoni de Melo Ximenes informar nos usos de suas prerrogativas legais e mentais, serve-se do presente para requerer a direção do Instituto Excelência de Maracanaú para incluir o município de Maranguape no projeto Natal Sem Fome, que oferta cestas básicas para as famílias carentes. Vereador Mardoni Ximenes. Indicação número 596/2022, o vereador Francisco Hugo de Alencar Filho informar nos usos de seus prerrogativos legais e mentais, vem respeitosamente indicar ao chefe do Poder Executivo Municipal, Átila Cordeiro Câmara, que ordene ao setor competente providenciar a limpeza da rua Francisca Lopes Amorim, situada no bairro Outra Banda, iniciando no Sangradouro do Açude, estendendo até a CE 065, Avenida Senador Almi Pinto, já que se trata de uma via onde existe um canal e que é a necessidade de sua desobstrução para a passagem de água durante a quadra chuvosa. Vereador Hugo Filho. Indicação número 600/2022, o vereador Francisco de Alencar Filho informar nos usos de seus prerrogativos legais e mentais, vem respeitosamente indicar ao chefe do Poder Executivo Municipal, Átila Cordeiro Câmara, que ordene ao setor competente providenciar a reposição de lâmpadas queimadas na rua Goltan Nascimento, no bairro Outra Banda, onde existe 3 postes sem iluminação e a comunidade relata que está com quase um mês no escuro. Vereador Hugo Filho. Tu já botou 3 vezes, Júnior. Esse é a 4, já foram colocados e atiram lá, viu? Inclusive, eu fiz até o pedido de extensão de rede elétrica, porque o final dessa rua aí, a iluminação pública não, a rede elétrica, né? Porque nem iluminação pública tem lá no final. Ela é feita gambiarra, com linha de madeira. É justamente lá, deve pegar uns 2 ou 3 postes. Indicação número 603/2022, vereador Francisco de Alencar Filho informar nos usos de seus prerrogativos legais e mentais, respeitosamente indicar ao chefe do Poder Executivo Municipal, Átila Cordeiro Câmara, as seguintes medidas em caráter de urgência para a Escola Santa Terezinha, anexo no Nilo Pinheiro Campelo, situado na rua Nilo Campelo, número 48, bairro Novo Parque Iracema. Reforma e ampliação da escola, construção de um muro na parte de trás da escola, pois as crianças não têm espaço para recreação e estudantes ficam vulneráveis a acidentes por possuir um declive acentuado. Rachadura nas paredes, grades com ferrugem, portas danificadas, construção de uma rampa acessível na entrada da instituição, reposição de utensílios, pratos, copos e talheres, uma grade patrimonial para o período noturno, pois a instituição fica à mercê de vandalismo e reposição de lâmpadas. Vereador Hugo Filho. Indicação número
595/2022, a vereadora Maria Aline Lima da Silva informar nos usos de suas prerrogativas legais, regimentais, respeitosamente indicar ao chefe do Poder Executivo Municipal, Átila Cordeiro Câmara, a construção de uma passagem molhada no Riacho do Buqueirão, conhecido popularmente como Riacho da Raposa, que fica situado entre a localidade de Riso e Tito. Vereadora Aline Lima. Vereador, podia subscrever? Também subscrever. Indicação número 597/2022, o vereador José Cordeiro de Abreu Júnior da Topic, informar nos usos de suas prerrogativas legais regimentais, vem respeitosamente indicar ao chefe do Poder Executivo Municipal, Átila Cordeiro Câmara, que ordene ao setor competente providenciar a substituição de lâmpadas queimadas na rua Nelly Oliveira Souza, situado no bairro Novo Maranguape 2. Vereador Júnior da Topic. Indicação número 598/2022, o vereador José Cordeiro de Abreu Júnior da Topic, informar nos usos de suas prerrogativas legais e mentais, vem respeitosamente indicar ao chefe do Poder Executivo Municipal, Átila Cordeiro Câmara, que a areninha do bairro Parque das Rosas receba o nome de José Geovanes Ribeiro, conhecido como Baixinho. Vereador Júnior da Topic. Isso aqui não. Aqui agora só é projeto, não tem mais não. Dedicação aqui. Moção número 124/2022. O vereador Francisco Hugo de Alencar Filho informar nos usos de suas prerrogativas legais e regimentais, vem respeitosamente requerer que se designe constar nos anais dessa casa moção de parabéns ao suplente de vereador, o senhor Sérgio Paes de Freitas, pela passagem de seu aniversário natalício ocorrido no dia 4 de dezembro. Moção número 125/2022, do vereador Francisco Hugo de Alencar Filho informar nos usos de suas prerrogativas legais e mentais, respeitosamente requerer que se designe constar nos anais dessa casa moção de parabéns ao senhor Éder de Almeida Fernandes, diretor-geral do Hospital Municipal Dr. Ageu Braga Epstein, em alusão aos relevantes serviços prestados à população de Maranguape. Vereador Hugo Filho. Vereador Hugo, permissão para subscrever? Moção número 126/2022, o vereador Francisco Hugo de Alencar Filho informar nos usos de suas prerrogativas legais e mentais, respeitosamente requerer que se designe constar nos anais dessa casa moção de parabéns ao vice-prefeito de Maranguape e atual secretário de Esporte e Juventude, José Gugel Neto, pela passagem de seu aniversário natalício hoje, em 8 de dezembro. Moção número 127/2022, o vereador Francisco Hugo de Alencar Filho informar nos usos de suas prerrogativas legais e regimentais, vem respeitosamente requerer que se designe constar nos anais dessa casa moção de parabéns ao ex-prefeito de Maranguape, senhor Francisco Eduardo Mota Gugel, pela passagem de seu aniversário natalício hoje, em 8 de dezembro. Vereador Hugo Filho. Subscrever também, Hugo, isso daí. Fique à vontade. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer favorável. Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, após uma análise detalhada, assim delibera sobre o projeto de lei número 048/2022, de 30 de novembro de 2022, de autoria do vereador José Cordeiro de Abreu Júnior, cuja emenda é a seguinte: considera de utilidade pública o Centro Comunitário do Parque das Rosas e adota outras providências. Vereador Júnior da Topic. Presidente, solicitar duas extraordinárias para a gente. Para poder encerrar a hora do dia. Parecer favorável. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, após uma análise detalhada, assim delibera sobre o projeto de lei número 047/2022, de 30 de novembro de 2022, de autoria do vereador José Cordeiro de Abreu Júnior, cuja emenda é a seguinte: denomina de Raimundo Dias de Souza, a praça situada no bairro Outra Banda, e adota outras providências. Vereador Júnior da Topic. Mensagem número 050/2022, de 7 de dezembro de 2022. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Maranguape e demais pares, tenho a honra de submeter à apreciação e discussão de Vossa Excelência o incluso projeto de lei número 050/2022, de
de 7/12/2022, que autoriza o Poder Executivo a doar com encargos terreno que indica a empresa Pizzaria e Restaurante Urucará e adota outras providências. Prefeito Municipal. Projeto de lei número 049/2022, de 5 de dezembro de 2022, denomina de Augusto Elias Damasceno a travessa sem denominação oficial, situada no bairro Novo Parque Iracema, e adota outras providências. Vereador Hugo Filho. Projeto de lei número 046/2022, de 30 de novembro de 2022, denomina a ruas no bairro Outra Banda e adota outras providências. Vereador Júnior da Topic. Não é pra gostar de dar nome de rua, mano. Projeto de lei número 044/2022, dispõe sobre a criação de Semana Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal no município de Maranguape e adota outras providências. Quem é esse aqui, Terezinha? Vereador Mardoni Ximenes. Projeto de lei número 051/2022, de 7 de dezembro de 2022, altera e acrescenta o artigo à Lei Municipal número 2482/2014, de 28 de abril de 2014, e adota outras providências. Francisco Mardoni de Melo Ximenes. Projeto de lei número 050/2022, de 7 de dezembro de 2022, denomina de Tássio Batista Martins a travessa sem denominação oficial, situada no bairro Novo Parque Iracema, e adota outras providências. Vereador Hugo Filho. Projeto de lei número 049/2022, de 5 de dezembro de 2022, denomina de Augusto Elias Damasceno a travessa sem denominação oficial, situada no bairro Novo Parque Iracema, e adota outras providências. Senhor presidente, Vereador Filho. Por gentileza, vamos limpar a pauta. 5 minutos de suspensão e 2 extraordinárias. Ponho em votação a extraordinária dos senhores, do pedido do vereador. Quem por favor, me manda constar, quem por conta, levante. Aprovada do extraordinário. Requerimento 048/2022, de autoria do vereador Francisco Mardoni de Melo Ximenes, encaminhado para a ordem do dia. Projeto de lei 049/2022, de autoria do vereador Francisco Hugo, encaminhado para as comissões competentes. Projeto de lei 050/2022, de autoria do vereador Francisco Hugo, encaminhado para as comissões. Projeto de lei 051/2022, de autoria do vereador Francisco Mardoni de Melo Ximenes, encaminhado para as comissões competentes. Projeto de lei 044/2022, de autoria do vereador Mardoni Ximenes, encaminhado para as comissões. Projeto de lei 046/2022, de autoria do vereador Júnior da Topic, encaminhado para as comissões. Projeto de lei 049/2022, de autoria do vereador Francisco Hugo, encaminhado para as comissões. Projeto de lei 050/2022, de autoria do Poder Executivo, encaminhado para as comissões competentes. Projeto de parecer a comissão. Projeto de lei 047/2022, encaminhado para a ordem do dia, de autoria do vereador Júnior da Topic, encaminhado para a ordem do dia. Projeto de lei 048/2022, de autoria do vereador Júnior da Topic, encaminhado para a ordem do dia. Os requerimentos, as emoções e as indicações, lidas pelo secretário, todas definidas pelas presidências. Projeto 045/2022, tirado de tramitação da Câmara, e autoria do vereador Presidente da Silva. Arquivação.
Quero avisar os senhores que hoje é a votação dos funcionários do padrão desta casa. A gente vai votar hoje. Escolher 2 funcionários que os vereadores acham que é merecedor de ser tido como funcionário padrão dessa casa. No momento está a Câmara parada por 5 minutos para dar os pareceres às comissões competentes. Vereador Mardoni Chimenez e Emanuel Mendes Soares. Parecer das comissões. Está no plenário mesmo? Parecer. Aí, quando chegar do parecer, nós vamos para a votação. Dandan, Emanuel Mendes Soares e Mardoni Chimenez. Comparecer à sala da Terezinha para os pareceres. Vem pra cá. O erro lá da Tatajuba, quem mandou fazer foi eu, viu? Da gestão passada, viu? Tô de olho. É o quê? Repete aí. Repete. Esse vídeo. Já assinei aqui, viu, ó, embaixo. Observação, aí já foi indicação minha e mandado executar. Mentira! Você mentiu. Eu tive foi errado, eu tive percebido, eu tive família. Mas você não faz morador. Ei, já comprei lá, já mandei encostar 30 manilhas lá, desde a gestão passada lá, já tá parada lá, acredito. Comprei lá. Hã? Comprei lá no depósito do pai de Dandan. O bicho, né? Que pagou. Pedi, paguei já. Pagou?
Bora! Matheus Batista. É? Ah, mas tu era assessor do homem na época, tu era o pai do homem, mano. Ei, Júnior, mas tu ainda viu aquela minha mania que eu deixei lá naquele riacho lá? Lá na Tatajuba, ela disse que a mãe tá mais lá nas manias. Ai, foi do mandou? Foi, macho. Mentira, você me tirou, não pode. Tem aqui o documento, né? Hã? Solicitou. Pedi a segunda via do recibo aqui, ó. Eu vi umas manilhas lá mesmo. É, ó. Então foi eu que solicitei as planilhas, mas não, é muito espaçoso para colocar planilha, você é passagem molhada. Eu passei lá, não sabia. Não, passar molhada lá não pode não, lá que o riacho lá é alto. Tem que ser manilhada. Tava lá, era Diego, quando eu cheguei com as manilhas uma vez. Eu passei lá, não sabia. Eu só tava nesse manilha não mandou o cimento. É. Vou mandar fazer. Eu disse que ia mandar o cimento pra fazer. Só que não foi lá. Eu só Mas você foi pra mim. O Vitor, quando eu tava na base, eu tenho lá. Eu vi na reunião. Enéas Ramos, ilustre. Oi, B. Acho que acabou ele querendo comemorar depois. Acho que vai se modo. Tem uma vai sair, eu vou pedir para deixar o voto aqui na urna. Ele vai ter que se ausentar, viu? Vou pedir a sua autorização aqui. Vai começar. Vai cortar de mim, vai cortar de mim, vai voltar. Vai, começa, filho. Voltamos às suas cadeiras, senhores vereadores, para nós iniciar a sessão. Convoco os senhores vereadores a sentarem nos seus assentos para nós iniciar a sessão novamente. Já foi dado os parecer. Vai, continua aqui, depois quando ele for sair eu peço ele para poder voltar. Vai, cadê as matérias? Cadê as matérias? Tem não. Pergunta ao seu secretário se existe algum vereador inscrito. Não, senhor presidente. No destino, não vereador inscrito. Dou por encerrada a presente sessão, o grande expediente, e já inicio a ordem do dia. Colocando em votação as matérias existentes no expediente. Senhor presidente, só uma questão aqui de ordem. Senhor presidente, o vereador João Alves vai se ausentar e pediu a compreensão de Vossa Excelência
como presidente dessa casa para deixar logo o voto dele registrado. No funcionário padrão. Baseado nisso, o senhor secretário, já está disponível nesse momento a votação dos dois funcionários da casa, 2 funcionários padrão. Os senhores vereadores estão autorizados a votar. Vamos chamar nominalmente, presidente? Nominalmente. Presidente, eu vou só abrir uma exceção aqui com a compreensão dos colegas, que o vereador Jovem tem que se ausentar, para ele ser o primeiro. Senhor presidente, questão de ordem. A votação será como? Será... Escolhendo o nome, 2 nomes. Certo. Cada vereador tem direito de votar em 2 funcionários. Aí registra o nome. Papelzinho, né? E até porque, senhores vereadores, será a última sessão do ano 2022 que os senhores possam fazer requerimento, indicações, porque a penúltima sessão será dia 13, exclusivamente para a eleição do ano 2023-2024. E dia 15, simplesmente só encerramento, as confraternizações dos senhores vereadores. Então não terá mais projeto, nem do executivo, nem do legislativo, nessas 2 sessões. Dia 13, terça-feira, só a eleição da mesa diretora, que vai trabalhar à frente desse poder 2023-2024. E dia 15, só a sessão de confraternização, de encerramento dos 2 anos. Marina Lima. Bota bem aqui de caneta, bota. É o Laerte. Bota aqui de caneta. Pode ter churrasco lá. A gente vai. Foi. Não, só em um papel. O senhor presidente também tem uma cor aqui que o Júlio já topou, que entrou com ele. Lembra do da lá pastelzinho de caju. Desculpa não, viu, Vitor? Eu já se descrevi, tô brincando. Laerte Sampaio. O homem tem estilo aí na casa. Vereador Dandan. Vereador Dandan. Vai errar o voto não, mano. Tá tão nervoso assim. Eu pensei que era o Evaldo, mas não é o Neto, né, mano? O já é chamando aqui Evaldo Batista, mas é o Neto, macho. E é... Oh, meu Deus do céu. Quero aqui agradecer a presença do ex-vereador Enéas Ramos. Clécio Feitosa. E também parabenizar o ex-vereador Sérgio Paz pela data do seu aniversário. Parabéns. Tá merecendo o que disse. Ei, tu não quer votar por ele não, mano? O homem não veio hoje não. Elisânio Belino. Na fila, na fila. Dois nomes, bota 2 nomes. 2 nomes aí no papel. É, no papel só. É. Tu 2 foi? Vamos aqui conferir aqui.
Vereador, o voto do vereador Clécio, talvez o presidente vai impugnar, viu? Ele botou dois papéis. Sim. Foi, aí daí os papéis só para ter com os vereadores, aí tem que bater os papéis. Foi o Clécio. Ok, compreensível. Não pode ter 2 papéis com 4 nomes, 2. Vereador Hugo Filho. Vereador presidente, Lourenço Filho. Não, macho, aí complica. Mardoni Ximenes, de Melo, Castro. Neto Girão. Terminou nada. Júnior da Topic. Papel que tiver 3 vai ser impugnado. Futuro presidente dessa casa, José Valdo Menezes. É, mas agora já tá quase. Cássia Selmo de Oliveira. Vamos passar o Réveillon lá no Papara. Deixa me recair nada não, nenhum pixinho pra esse projeto passar não, mas... Quem tirou a armadilha lá? Quem foi que tirou a armadilha? Tirou o quê? A armadilha que tu mandou. Pode ter que averiguar, né, mano? Tem que puxar as câmeras. Mandou a armadilha pra fazer a... Aline Lima, Aline Lima. Oi? Tô na sessão, mas pode falar. Vai passar aí por perto, fechado. É doido, é, mano. Raimundo Maciel de Freitas. Nosso amigo Raimundo Filho.
Cadê o presidente? Cadê? Falta só o filho, o Raimundo Filho e eu. Se ele não tiver aqui, tu me nomina aí pra contar os votos, viu? Bota eu um e o outro aí, chama o outro aí. Aí falta ele. Só eu. Só tu. Tá chegando. Desinfeta isso aqui. Eu convido, por favor, ao Vitor Moroni e a Marina Lima para vir conferir aqui os votos aqui, por favor. Você votou. Ei, o Diego disse que não votou, não. Não foi, não. Votou. Claro que não percebeu, não chamaram seu nome. Agora, Dieguinho. Tu votou 2 vezes, macho. A gente podia votar das vereadoras, né? Na próxima a gente pode votar no vereador. Isso é cria. Falta só. Ele chamou a Marina e o. Marina, por favor, Marina e Vitor Moroni. Aqui mesmo, amigos. É aqui mesmo, ó. Marina e Vitor. Sai pra...
Resultado da eleição. Cris, 12 votos. Antônio José, 9 votos. Terezinha, 6 votos. Maiara, 5 votos. E Carla, 2 votos. Esses são os resultados das urnas. Cris foi a primeira, segunda Antônio José. Quero parabenizar os vencedores e vamos passar o Natal mais gordo, né? E voltamos iniciando nossa sessão. Quero convidar os senhores vereadores para ocupar os seus assentos, para nós iniciar a sessão, que tem vários projetos para ser votados. Vamos limpar a pauta hoje. 3, 4, 5, 6, 7. Com parecer favorável, projeto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, após uma análise detalhada, assim delibera sobre o projeto de lei número 046/22, de 30 de novembro de 2022, de autoria do vereador José Cordeiro de Abreu Júnior, cuja emenda é a seguinte: denomina as ruas no bairro Outra Banda e adota outras providências. Vereador Júnior da Topic. Com parecer favorável, Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, após uma análise detalhada, assim delibera sobre o projeto de lei número 044/2022, de 16 de agosto de 2021, de autoria do vereador Francisco Mardoni de Melo Chimenez, cuja emenda é a seguinte: dispõe sobre a criação da Semana Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal no município de Maranguape e adota outras providências. Vereador Mardoni Chimenez. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, após uma análise detalhada, assim delibera sobre o projeto de lei número 049/2022, de 5 de dezembro de 2022, de autoria do vereador Francisco Hugo de Alencar Filho, cuja emenda é a seguinte: denomina de Augusto Elias Damasceno a travessa sem dominação oficial, situada no bairro Novo Parque Iracema, e adota outras providências. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer favorável. Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, após uma análise detalhada, assim delibera sobre o projeto de lei número 047/2022, de 30 de novembro de 2022, de autoria do vereador José Cordeiro de Abreu Júnior, cuja emenda é a seguinte: denomina de Raimundo Dias de Souza a praça situada no bairro Outra Banda e adota outras providências. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer favorável aos membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, após uma análise detalhada, assim delibera o projeto de lei número 048/2022, de 30 de novembro de 2022, de autoria do vereador José Cordeiro de Abreu Júnior, cuja emenda é a seguinte: considera de utilidade pública o centro comunitário do Parque das Rosas e adota outras providências. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, com parecer favorável. Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, após uma análise detalhada, assim delibera sobre o projeto de lei número 050/2022, de 7 de dezembro de 2022, de autoria do Executivo Municipal, cuja emenda é a seguinte: autoriza o Poder Executivo a doar com encargo terreno que indica a empresa e pizzaria e restaurante Urucará e adota outras providências. Parecer favorável com os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, após uma análise detalhada, assim delibera o projeto de lei número 050/2022, de dezembro de 2022, de autoria do vereador Francisco Hugo de Alencar Filho, cuja emenda é a seguinte: denomina de Tarcísio Batista Martins a travessa sem dominação oficial no bairro Novo Parque Iracema e adota outras providências. Mas não tem problema não. Tem não, mano. Não tem problema não. Tem problema acessível, não tem nada a ver não. Não. Isso, corrupção, não tem problema não. Chega depois da hora da sessão. Não, mas não tem problema não, porque Não tem problema não. Com parecer favorável, projeto de lei número 051/2022, de 7 de dezembro de 2022, altera e acrescenta o artigo da Lei Municipal
2482/2014, de 28 de abril de 2014, e adota outras providências, com parecer favorável. Vereador Mardoni Ximenes. Projeto 050/2022, de autoria Francisco Hugo de Alencar. Em discussão, em votação. Coloco em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Todos os projetos que receberam parecer favorável foram encaminhados para a ordem do dia. E nós vamos iniciar as votações agora. Requerimento 048/2022, de autoria do vereador Mardoni Ximenes. Para a primeira votação com discussão. Em discussão. Em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se levante. Aprovado. Projeto de lei 047/2022, de autoria do vereador Júnior da Topic. Em discussão. Em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se levante. Aprovado e encaminhado para a segunda votação na primeira extraordinária. Projeto de lei 049/2022, de autoria do vereador Francisco Hugo. Em discussão. Em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se levante. Aprovado e encaminhado para a segunda votação na primeira extraordinária. Projeto de lei 044/2022, de autoria do vereador Mardoni Ximenes. Em discussão. Em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se levante. Aprovado e encaminhado para a segunda votação na primeira extraordinária. Projeto de lei 046/2022, de autoria do vereador Júnior da Topic. Para a primeira votação, com discussão, em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levante. Aprovado e encaminhado para a segunda votação na primeira extraordinária. Projeto de lei 048/2022, de autoria do vereador Júnior da Topic. Para a primeira votação com discussão. Em discussão. Discutir, senhor presidente. Esse projeto 048, né, que denomina, que dá o título de utilidade pública ao Centro Comunitário Novo Maranguape, é um projeto que, mais do que merecido e justo para aquela instituição, que há mais de 20 anos vem fazendo um grande trabalho junto com os idosos daquele bairro, e eu acredito que seja um dos maiores trabalhos de idosos dentro do nosso município. Hoje, inclusive, vai ser entregue um certificado de curso para 36 idosos, numa média de 70 a 80 anos, do curso de informática, né? Isso é muito gratificante para a gente, ver uma instituição dessa dando dignidade aos idosos, que muitas vezes são abandonados pelas suas famílias. E a gente vê o Centro Comunitário hoje, do Parque das Rosas, fazendo esse trabalho brilhante com os idosos, também com as crianças, com os jovens. Então eu queria pedir que todos os companheiros vereadores votassem por unanimidade nesse projeto. Obrigado, projeto de votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levante. Aprovado. Para a segunda votação da primeira extraordinária. Projeto de lei 050/2022, de autoria do vereador Francisco Hugo. Para a primeira votação com discussão.
Em discussão. Em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levante. Aprovado e encaminhado para a segunda votação na primeira extraordinária. Projeto de lei 050/2022 de autoria do Poder Executivo. Para a primeira votação com discussão. Em discussão. Em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levante. Aprovado e encaminhado para a segunda votação na primeira extraordinária. Projeto 051/2022 de autoria do vereador Mardoni Chimene. Para a primeira votação com discussão. Em discussão. Em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se levante. Aprovado e encaminhado para a segunda votação na primeira extraordinária. Nesse momento, encerramos a ordem do dia e iniciamos a primeira extraordinária. Indo para a segunda votação da segunda extraordinária. Projeto de lei número 051/2022, de 7 de dezembro de 2022. Altera e acrescenta o artigo à Lei Municipal número 2482/2014, de 28 de abril de 2014, e adota outras providências. Com parecer favorável. Mensagem número 050/2022, de 7 de dezembro de 2022. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal e demais pares. Projeto de lei 051/2022 para a segunda votação com discussão, de autoria do vereador Francisco Mardoni. Em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levante. Aprovado e encaminhado para a terceira votação na segunda extraordinária, sem discussão. Mensagem número 050/2022, de 7 de dezembro de 2022. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Maranguape e demais pares. Tenho a honra de submeter e apreciar a discussão de Vossa Excelência, incluso o projeto de lei número 050/2022, de 7 de dezembro de 2022, que autoriza o Poder Executivo a doar com encargos o terreno que indica a empresa e pizzaria e restaurante Urucará e adota outras providências. Peraí, tem dois aí, não? Tem dois aqui, tem dois aqui. Projeto de lei 050/2022 de autoria do Poder Executivo. Para a segunda votação, com discussão. Em discussão, em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levante. Aprovado. Encaminhado para a terceira votação na segunda extraordinária. Projeto de lei número 050/2022, de 7 de dezembro de 2022, denomina de Tarcísio Batista Martins e atravessa sem denominação oficial, situada no bairro Novo Parque Iracema, e adota outras providências. Projeto de lei 050/2022 de autoria do vereador Francisco Hugo de Alencar Filho. Para a segunda votação com discussão. Em discussão. Em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levante. Aprovado e encaminhado para a terceira votação sem discussão. Projeto de lei número 048/2022, de 30 de novembro de 2022. Considera de utilidade pública o Centro Comunitário Parque das Rosas e adota outras providências. Projeto de lei 048/2022 de autoria do vereador Juiz da Topic. Para a segunda votação com discussão. Em discussão. Em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levante. Aprovado e encaminhado para a terceira votação sem discussão. Moção de parabéns. Projeto de lei número 046/2022, de 30 de novembro de 2022. Denomina ruas no bairro Outra Banda e adota outras providências. Projeto de lei 046/2022 de autoria do vereador Juiz da Topic. Para a segunda votação com discussão. Em discussão. Em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levante. Aprovado e encaminhado para a terceira votação sem discussão. Projeto de lei número 044/2022, de 29 de novembro de 2022. Dispõe sobre a criação da Semana Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal no município de Maranguape e adota outras providências. Projeto de lei 044/2022 de autoria do Poder Executivo. Digo melhor, de autoria do vereador Mardoni Chimene. Para a segunda votação com discussão. Em discussão. Em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se levante. Aprovado e encaminhado para a terceira votação sem discussão. Projeto de lei número 049/2022, de 5 de dezembro de 2022, denomina de Augusto Elias Damasceno, atravessa sem denominação oficial, situada no bairro Novo Parque Iracema, e adota outras providências.
Projeto de lei 049/2022, de autoria do vereador Francisco Hugo de Alencar Filho. Para a segunda votação com discussão. Em discussão, em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se levante. Aprovado. Projeto de lei número 047/2022, de 30 de novembro de 2022, denomina de Raimundo Dias de Souza a praça situada no bairro Outra Banda e adota outras providências. Projeto de lei 047/2022, de autoria do vereador Júnior da Topic. Para a segunda votação com discussão. Em discussão. Em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se levante. Aprovado e encaminhado para a terceira votação sem discussão. Indo para a terceira e última votação sem discussão. Projeto de lei número 049/2022, de 5 de dezembro de 2022, denomina de Augusto Elias Damasceno a travessa sem denominação oficial situada no bairro Novo Parque Iracema e adota outras providências. Projeto de lei 049/2022, de autoria do vereador Francisco Hugo de Alencar Filho. Para a terceira votação sem discussão. Em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se levante. Aprovado. Projeto de lei número 047/2022, de 30 de novembro de 2022, denomina de Raimundo Dias de Souza a praça situada no bairro Outra Banda e adota outras providências. Projeto de lei 047/2022, de autoria do vereador Júnior da Topic. Para a terceira votação, sem discussão. Em votação, quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levante. Aprovado. Projeto de lei número 044/2022, de 29 de novembro de 2022, dispõe sobre a criação da Semana Municipal de Proteção ao Bem-Estar Animal no município de Maranguape e adota outras providências. Projeto de lei 044/2022, de autoria do vereador Mardoni Chimene. Para a terceira votação, sem discussão. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levante. Projeto de lei número 046/2022, de 30 de novembro de 2022, denomina rua no bairro Outra Banda e adota outras providências. Vereador Júnior da Topic. Terceiro e último. Projeto de lei 046/2022, de autoria do vereador Júnior da Topic. Para a terceira e última votação, sem discussão. Em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levante. Aprovado. Projeto de lei número 048/2022, de 30 de novembro de 2022, considera de utilidade pública o Centro Comunitário do Parque das Rosas e adota outras providências. Vereador Júnior da Topic. Projeto de lei 048/2022, de autoria do vereador Júnior da Topic, para a terceira e última votação, sem discussão. Em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se levante. Aprovado. Projeto de lei número 050/2022, de 7 de dezembro de 2022, denomina de Tarcísio Batista Martins, através sem denominação oficial, situada no bairro Novo Parque Iracema e adota outras providências. Vereador Hugo Filho. Projeto de lei 050/2022, de autoria do vereador Francisco Hugo de Alencar Filho. Para a terceira e última votação, sem discussão. Em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levante. Aprovado. Mensagens número 050/2022, de 7 de dezembro de 2022. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Maranguape e demais pares, tenho a honra de submeter a apreciação e discussão de Vossa Excelência o incluso projeto de lei número 050/2022, de 7 de dezembro de 2022, que autoriza o Poder Executivo a doar com encargos terreno que indica a empresa Pizzaria e Restaurante Urucará e adota outras providências. Prefeito Municipal. Projeto de lei 050/2022, de autoria do Poder Executivo, para a terceira e última votação, sem discussão. Em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levante. Aprovado.
Indo para terceiro e último, projeto de lei número 051/2022, de 7 de dezembro de 2022, altera e acrescenta o artigo à lei municipal número 2482/2014, de 28 de abril de 2014, e adota outras providências. Vereador Mardoni Chimenez. Projeto de lei 051/2022, de autoria do vereador Mardoni Chimenez. Para a terceira e última votação, sem discussão. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levante. Aprovado. Nesse momento, nada mais havendo a tratar na presente sessão, dou por encerrada a presente sessão, convocando os senhores vereadores para o dia 13, no mesmo horário, no mesmo local. Um bom dia, um bom final de semana a todos.